Fala, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias do maior time de Minas Gerais. O vídeo de hoje está pegando fogo. Vamos falar do artilheiro do Campeonato Paulista que está na mira do Cruzeiro. Vamos falar também do interesse do Inter em cima do lateral esquerdo Matheus Pereira. Vamos falar da saída do Thiago e também do zagueiro Paulo. E vamos falar um comentário feito pelo Lisca recentemente. Antes de começarmos o vídeo, já peço a vocês que deixem aquele like e também se inscrevam no nosso canal caso não forem inscritos. E por último, eu gostaria de falar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Por lá, galera, você vai acompanhar tudo do Cruzeiro, pós-jogo, pré-jogo, escalação, nota dos jogadores, tudo do bom e do melhor, e é totalmente gratuito. O link estará aqui na descrição para vocês. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Olha só, nação, a primeira informação é muito importante. Ela não vem de Minas Gerais, e sim de Porto Alegre, da Revista Colorada, um portal do Internacional super confiável e de informações de credibilidade. Olha só, em busca de um lateral esquerdo para a disputa de posição com Moisés, o Internacional fez uma sondagem ao jogador Matheus Pereira do Cruzeiro. Eu estou citando aqui para vocês as palavras do portal. O ala de 20 anos é titular do time mineiro e chamou a atenção dos dirigentes colorados, que antes já havia tentado o Marquinhos Cipriano do Shakhtar, Lucas Esteves do Palmeiras e também o Paulo Vitor do Botafogo. Ou seja, o Internacional está desesperado pela contratação de um lateral esquerdo que seja barato, mas mesmo assim promissor. A informação do interesse do Inter foi confirmada pelo próprio empresário do atleta, o Fernando Brito. Segundo ele, em contato com a reportagem da revista, o Departamento de Análise de Atletas do Internacional fez contato recentemente para saber das possibilidades de ter o lateral esquerdo Matheus Pereira, que hoje é titular do Cruzeiro. Até o momento, o jogador já fez 14 partidas pelo Cruzeiro e marcou um gol. Isso só nesta temporada, galera. Matheus Pereira, uma das maiores promessas do Cruzeiro, tem um contrato longo. O Cruzeiro acho que tem 70%, 80% dos direitos econômicos do lateral esquerdo, ou seja, se um dia acontecer uma venda, a maior parte do valor vai para os cofres do Cruzeiro, mas tenho certeza, tenho 100% de convicção de que não é o momento certo para a liberação desse jogador. O Matheus Pereira tem que continuar sendo titular do Cruzeiro. Se o Inter quiser pagar alguma coisa por esse jogador, vai querer pagar 2, 3 milhões de reais. Isso é mixaria. E a diretoria do Cruzeiro nem ouse em pensar aceitar uma possível proposta do Internacional. Até o momento foi feita uma consulta, mas não acredito que a diretoria do Cruzeiro seja besta ao ponto de liberar o lateral esquerdo Matheus Pereira. Sabe por quê? Neste momento, o Cruzeiro na Série B, o Inter vai querer pagar o quê? 3, 4 milhões de reais no máximo por esse jogador. Agora, ano que vem, se Deus quiser, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Inter teria que pagar cerca de 15, 20 milhões de reais, que pelo menos na minha opinião ainda é pouco pelo lateral esquerdo Matheus Pereira. Ele não atingiu 100% do seu potencial. Eu tenho total convicção que este jogador tem futuro e vai dar um retorno financeiro ao Cruzeiro. O necessário de fazer neste momento é manter os salários do jogador em dia, manter ele com um contrato longo e deixa ele jogar bola. Ele é o titular do Cruzeiro e vai continuar sendo o titular do Cruzeiro. Gosto do Matheus Pereira e tenho medo, do que a diretoria do Cruzeiro pode fazer em uma possível liberação desse jogador. Espero realmente que isso não aconteça e que a diretoria não cometa este erro. Informação da Revista Colorada, lá de Porto Alegre, sobre o interesse do Internacional no lateral esquerdo. Seguinte, o site Bola VIP Brasil e também o jornalista Farley Meira trouxeram a informação que o Cruzeiro estaria monitorando a situação do atacante destaque do Campeonato Paulista. Eu estou falando do atacante Bruno Mezenga. Isso mesmo, artilheiro do Campeonato Paulista, são 11 partidas, 8 gols e 1 assistência até o momento. O jogador defende a Ferroviária de São Paulo e ele tem 32 anos de idade. Para quem não conhece ele, é centroavante nato e tem passagens por diversos clubes fora do Brasil, foi revelado nas categorias de base do Flamengo, ficou anos no futebol turco, ele ficou de 2011 até 2018 no futebol turco. E quando vocês falam, ele só passou por lá, não. Pelos números do jogador, parece que ele foi titular na equipe turca que ele passou. Ele ficou em 3 equipes turcas e todas elas eles foram titular. Na última temporada de 2018, ele jogou por um time turco que eu nem sequer vou arriscar falar o nome de tão difícil que é. Mas ele fez
fez 31 partidas e 8 gols. Na temporada 2017, ele fez 36 partidas e 17 gols. Depois, galera, ele voltou para o futebol brasileiro em 2019, onde ele atuou primeiro pelo São Caetano, fez 9 partidas e 4 gols. Depois ele foi para o Vila Nova, onde ele fez 11 partidas e 4 gols. Ele foi até mesmo para o futebol tailandês, fez apenas 4 partidas, antes de se transferir no mesmo ano para a Ferroviária, onde ele fez 11 partidas e 4 gols marcados. Realmente é um jogador bastante rodado, tem 32 anos de idade. Não sei se realmente compensa fazer o investimento neste atacante, mas é um nome que é avaliado pelo treinador Felipe Conceição e também pelo nosso diretor de futebol André Mazzucco, que estão avaliando este jogador. É destaque da Ferroviária, artilheiro do Campeonato Paulista, e até por isso eu pergunto a vocês, vale a pena investir no atacante Bruno, de 32 anos de idade? Não vou aqui dar uma opinião sincera para esse jogador, até porque não acompanho ele tanto, já vi no máximo 3, 4 jogos dele, em que, por sinal, ele marcou o gol. É um jogador que faz a referência dentro da área, tem um bom pivô, sai muito bem também, mas eu não sei se seria o melhor nome para o Cruzeiro nessa Série B. Com certeza, é um atacante bom e barato. E o relacionamento entre o André Mazzucco e também a diretoria do Ferroviária pode colaborar muito, até porque eles têm uma boa relação. A própria diretoria do Cruzeiro tem uma boa relação com a Ferroviária, porque na temporada passada nós trouxemos o Claudinho e também o lateral direito, Rafael Luiz. Vamos aguardar, porque neste momento está havendo o monitoramento em cima desses jogadores. Então, o André Mazzucco e o Felipe Conceição estão observando, mas não há nenhum tipo de proposta oficial nem para a Ferroviária, nem também para o jogador. Vamos aguardar para saber se realmente essa negociação vai para frente no futuro. Olha só, nação, ontem recebemos uma notícia que pegou todo o torcedor cruzeirense de surpresa. Isso porque a diretoria celeste entrou em contato com o staff do jogador Paulo e avisou ele que o treinador Felipe Conceição não vai utilizá-lo nesta temporada. Assim, deixaria o jogador disponível para arrumar outra equipe por empréstimo. Isso mesmo, o Cruzeiro não vai colocar empecilho para uma não liberação do jogador. Não adianta botar a culpa no Sérgio, não adianta colocar a culpa no André Mazzucco. Quem faz essa escolha é a comissão técnica do Cruzeiro, ou seja, o Felipe Conceição. Só que eu sou totalmente contra a saída do zagueiro Paulo. Na minha opinião, ele é bem mais preparado, por exemplo, do que o Everton, um jogador mais experiente, já treina há mais tempo no time principal do Cruzeiro. Era um jogador que o Filipão, que estava aqui, gostava muito e não via a hora, dele ter uma oportunidade dentro de campo. Olha só, vou trazer aqui para vocês a lista dos zagueiros que o Cruzeiro tem hoje. São 8. Temos o Léo, Ramon, Eduardo Brock, César, Paulo, Everton, Giovani, que atua de zagueiro barra lateral direito, e também temos o Guilherme Matos. Olha só, Guilherme Matos vai voltar para a base. César vai atuar no sub-20 do Cruzeiro. O Everton deve ficar, o Paulo vai sair, e com isso o Cruzeiro teria 3 zagueiros, o Eduardo Brock, Ramon e o Everton. O Léo é um caso especial, não sabemos ainda quando o Léo estará à disposição do Cruzeiro e se vai estar, até porque o futuro do jogador é indefinido. Ele que treina fora da Toca da Raposa, não sabemos até o momento se ele vai ficar no Cruzeiro. Então vamos colocar certos no momento. Nós temos Ramon, Eduardo Brock e também o Everton. Os outros garotos devem voltar para as categorias de base. Talvez o Giovani fique, porque ele pode atuar na lateral direita, ali do lado, quando o Raul Cáceres não tiver à disposição. Não gosto da liberação do Paulo e eu gostaria de chamar a atenção para vocês. No mês que vem, o Cruzeiro deve ter o retorno do zagueiro Arthur, jogador que esteve emprestado da América Mineiro e jogou pouquíssimas vezes. Um jogador que, na maior parte, nem sequer aparecia no banco de reservas do América. Aí eu pergunto para vocês, alguns apoiam o retorno do Arthur, acham até um bom zagueiro, acho que ele foi mal aproveitado na América Mineiro, mas se ele nem sequer ficava no banco de reservas do América Mineiro, você acha que o zagueiro Arthur vai ser utilizado aqui no Cruzeiro? É muito melhor você trazer aquele zagueiro de novo, colocar uma continuidade, dar outro empréstimo para ele buscar outro clube do que você liberar o zagueiro Paulo, que eu acredito que tenha potencial. Hoje nós teríamos 2 zagueiros destro e 2 zagueiros canhotos no elenco, que seria o Eduardo Brock e também o Paulo. Eu não sou a favor da liberação desse jogador. Acho que ele tem potencial e poderia ser sim mais utilizado pelo Cruzeiro no momento. E não é aquela liberação porque o Cruzeiro está cheio de zagueiros. Não, o Cruzeiro não vai ter tantos zagueiros assim quando o sub-20 do Cruzeiro voltar. Até porque tem essa garotada treinando com o time principal, mas é para fazer aquela transição, é para que eles já tenham ritmo de jogo quando o Campeonato Brasileiro estiver já ativo.
Outra situação é do atacante Thiago do Cruzeiro, que também deve deixar nestes 20 dias de preparação o clube. O jogador, segundo informações, tem interesses de outras equipes que não foram divulgadas para nós, mas o próprio Cruzeiro não vai colocar empecilho nenhum para a tentativa de empréstimo deste atacante. Na minha opinião, o Thiago nem posso fazer aquela crítica de jogador ruim. Ele teve poucas oportunidades como titular. Acho que a maior sequência do jogador foi 1 a 2 partidas como titular no início de 2020, onde ele se desempenhou bem. Ele fez alguns gols no Campeonato Mineiro, fez aquele gol no Clássico contra o Atlético Mineiro, aquele cabeceio, peito no ombro, peito no queixo, a alada da maravilha. Realmente foi um golaço do Thiago. Tínhamos uma expectativa muito grande com ele, mas com a chegada do Moreno ele perdeu espaço e só foi entrando no decorrer das partidas, e nem sequer era todas as partidas que o atacante Thiago entrava, e sempre que ele entrava e tinha uma oportunidade, ele errava no último lance, na hora de definir o jogo, o que prejudicava demais o time do Cruzeiro. Na minha opinião, gosto sim da liberação do Thiago, acho que ele tem que ganhar rodagem em outras equipes, acho sim que ele tem futuro, tem talento, mas aqui no Cruzeiro dificilmente ele vai ter espaço. Se o Marcelo Moreno ficou sem espaço com a chegada do Guilherme Bissoli, imagina também o atacante Thiago. Outro jogador também que eu vou citar que pode sair do Cruzeiro após se recuperar é o atacante Zé Eduardo, deve ser outro que deve deixar o Cruzeiro. Jogador que não recebeu oportunidades, então não posso fazer uma avaliação em cima deste atacante. Vamos aguardar porque durante esses 20 dias alguns jogadores devem deixar a Toca da Raposa por empréstimo. O treinador Lisca do América Mineiro concedeu entrevista ao canal Pilhados, aqui mesmo no YouTube. Depois vocês vão lá conferir quando acabar o nosso vídeo. Ele fala sobre o seu sonho de comandar algumas equipes do futebol brasileiro. Entre elas estão Santos, Flamengo e também o Cruzeiro. Chega a ser interessante, porque o Cruzeiro e o Santos ele já recusou. Na temporada passada ele recusou o Cruzeiro e nesta temporada ele recusou o Santos, que sondou a situação do treinador. Olha só, vou citar aqui para vocês as palavras do Lisca quando o presidente Sérgio Santos Rodrigues ligou para ele. Olha só o que ele falou lá no canal Pilhados. Quando o presidente me ligou, eu tremia todo, fiquei falando, meu Deus, um sonho de vida, afirmou Lisca. Mesmo assim, ele decidiu que o momento não era o certo, que ele queria manter o seu projeto na América Mineiro e que o seu serviço tinha que ter continuidade e por isso ele não aceitou a proposta do Cruzeiro naquele momento. Eu acho que realmente naquele momento todo torcedor cruzeirense queria a contratação do Lisca, pelo jeito do Lisca de ser aquele treinador muito ativo, aquele treinador que cobra muito dos seus jogadores, todo mundo queria a contratação dele. Mas depois desta temporada, de tudo que o Lisca falou, disse daquilo, eu acho que queimou muito esse sonho dele. Talvez um dia ele treine o Flamengo, ele treine o Santos, que são equipes que ele sonha treinar, mas o Cruzeiro eu acho muito difícil depois dos últimos episódios acontecidos. Quem sabe daqui uns 5, 6 anos o Lisca pode ser treinador do Cruzeiro, mas acho muito difícil, pelo menos nos próximos 3 anos, que este treinador seja até mesmo cogitado dentro da Toca da Raposa. Fala Nação Celeste, desde já agradeço a todos vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal e se você gostou, claro, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Muito obrigado pela presença de todos, aguardo vocês no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço, fui!